Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando, ouvindo ou assistindo pela televisão ou mídias sociais, né? Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao editor do meu cursinho também, o Gustavo, pela edição dos gráficos, né? E sim, a gente traz um panorama muito parecido com das semanas anteriores em relação às informações que vêm sido ditas aqui, né? E o que a gente percebe de diferente da semana passada, Lucas? Então, a gente pode ver no primeiro gráfico, a curva vai estar em vermelha. Eu tenho mostrado todas as semanas aqui o total de casos que aparece aqui em Matão. Então, a gente vê que a curva continua crescendo e isso já era esperado também. Uhum. O total de casos é esperado porque ela se acumula. Então, isso é mais informativo, mas eu prefiro tratar sobre os casos mesmo, especificamente, no segundo e no terceiro gráfico que eu vou trazer. O segundo gráfico, ele está em linha laranja, ele informa quantos casos por semana a gente está tendo. Então não é o acumulado. Cada semana eu vou trazer o número de casos que aconteceu de quinta a quinta, né? Que eu trago os dados em relação a ontem, que foi o último dia que eu coletei. Então a gente vê que ele veio numa ascendente, né? Então alternando o número um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Ela cresceu em relação depois da fase amarela, que foi instaurada a abertura do comércio aqui em Matão, que já era esperado também. E a gente vê que na semana passada nós tivemos 50 novos casos. Essa semana a gente teve 16. Então, a gente pode, se a gente analisar de maneira rápida, a gente tem a impressão de que foi controlado, que a gente teve um número menor de casos, certo? Só que eu queria destacar o próximo gráfico, que é a relação de testes positivos e em relação ao total de testes testados na semana. Então, quando a gente olha e a gente vê a comparação da semana passada, na semana passada nós fizemos quase 120 testes, nós fizemos 119 testes. E aí a gente teve um total de 50 positivos. Essa semana nós fizemos ao todo 51 testes. Então, é complicado a gente dizer que o número de casos diminuiu se a gente reduziu para para menos Metade, da né? Os metade testes. o número de É testagem. verdade. Metade. E Então, assim, até um comparativo que ele faz aí nesse gráfico, né, Daércio? Querendo ou não, o dia que mais foi feito testes ali, pelo que a gente percebe, foi no dia 30. E realmente ainda é pouco, né? É. É o que a gente sempre vem O falando. do dia Muito 30 pouco. era pouco. Já era pouco, sim, exatamente. Agora, menos ainda, metade. Quer dizer, e a metade não é representativa do universo que certamente não é testado, né? Começa sim, daí. Nós exatamente. estamos falando, tudo isso é baseado em números oficiais. O Lucas não inventou esses números aí para fazer esse gráfico para vocês. Ele pegou os números oficiais, lançou, e a partir daí você viu e pôde entender melhor qual foi o. Usar a palavra performance até não é a melhor palavra, porque nós estamos falando de uma coisa que nós queremos que ela não tenha desempenho nenhum, né? Que é o Covid. Mas, enfim, mostra os caminhos dele, o que ele está ocasionando. Acho que fica melhor assim na nossa população. Mas no universo dos números da Secretaria de Saúde, que não são os números exatamente de infectados, por exemplo, entre outros índices que o Lucas vai vendo e mostrando para vocês. Então, no universo dos que passaram por lá, então dizem, a situação foi esta. Agora o número é muito maior, porque numa semana você testa 110, na 19, 119, na outra você testa 50. Essa situação aí e tal. Então, É mas isso, continuando, desculpa intervir aí, Lucas, mas sem problemas. aí, a hora que você vai mostrando o gráfico, eu fico pensando, sim, a pessoa por mais simples que seja, entende o que você está falando, porque está lá os números e Muito o fácil. desenho da coisa. Agora, fiquei pensando, se uma autoridade tem um gráfico desse, se a Secretaria de Saúde tem um gráfico desse na mão, ela vai entender tudo isso aí que o Lucas está dizendo. Olha aqui, ó, o gráfico quando sobe lá as contaminações, as infecções aí de novos infectados, está associado, o Lucas observou isso, por exemplo, com a fase amarela. Aí ele disparou. Tudo isso vai ajudando ao cidadão comum entender
E a autoridade também entenderia muita coisa num gráfico desse aí, né? Conforme o Lucas está mostrando. Desculpa interrompê-lo, pode continuar, Lucas, por favor. Sem problemas algum. É isso mesmo, a gente espera que com maior contato entre pessoas, a disseminação do vírus seja maior. É intuitivo, né? Se o vírus se propaga pelo contato próximo entre as pessoas, então se eu aumento, se eu flexibilizo, eu aumento isso e é esperado. O grande problema em si não é a flexibilização em si, é uma flexibilização quando não há testagem. Porque aí a gente acaba punindo as pessoas e os próprios comerciantes, porque você abre com uma sensação de que está tudo controlado. E aí, quando isso explode, a gente tem que fazer o quê? Fechar tudo. E aí, quando a gente fecha tudo, a gente prejudica toda uma classe que precisaria continuar trabalhando e poderia ter cedido um pouquinho menos antes. Então, ao invés de eu abrir tudo de uma vez, eu abro pouco a pouco, porque aí eu garanto que ela se mantenha aberta por mais tempo. Agora, você falou bem aí da questão de outro elemento muito forte nisso tudo, que é a concentração de pessoas, né? Muito abuso aí de gente aglomerando. Vocês já sabem, já falamos a exaustão sobre isso aí, e esse é um negócio determinante. Tanto é, Lucas, eu falava com a minha nora esses dias, e ela disse assim, olha, perguntei como é que estavam as coisas lá, ela reside com meu filho em Nova York, ela disse, olha, aqui tá mais tranquilo por enquanto, mas a gente aqui, as autoridades estão preocupadas. Isso por quê? Ela falou, porque está terminando o nosso verão, e mais um mês começa a esfriar para valer, e depois aí vem aquele inverno rigoroso lá para eles, né? E ela falou... Aí eu falei para ela, mas olha, hoje em dia, cientificamente, já se sabe que o vírus, ele se propaga no verão, no calor, adapta, no frio. né? Ela falou, não é isso. A preocupação é que no inverno aqui, para a movimentação de rua, e as pessoas se concentram ainda mais juntas, no trabalho, nos locais de compra, em casa mesmo, a tendência é que as pessoas se aproximem cada vez mais. E é essa a preocupação deles lá, de voltar uma onda por conta disso, né? Porque muita gente aglomerada realmente favorece o vírus, né? Sim, Enfim, isso é uma característica de vírus que são disseminados pelo ar, né? Que o problema em si não é o clima, mas é o que a gente tem, as atitudes que a gente tem em relação ao clima. Quando tá frio, a gente fecha ambientes, tranca lugares e a gente costuma se aglomerar. Então é por isso que esse é o grande ponto. A gente enfrentou isso bastante do Covid, que o nosso inverno já passou, né? Apesar da gente ter tido temperaturas bem quentes aqui, né? Mas agora a gente vem uma onda de frio também agora, novo, né? Então a gente tem que ter essa precaução mesmo. Manter sempre ambientes arejados, locais, janelas e portas abertas, o máximo que a gente puder, para evitar essa aglomeração num lugar fechado, né? E aí você soma aí esse negócio de portas abertas, essa ventania desses dias todos, então a pessoa fecha. Parece que não, viu, gente? Mas isso vai de alguma forma favorecendo. Quer ver outra? Essa onda de frio agora, ela pode trazer muita gripe comum nas pessoas. Você dirá, mas essa aí não tem problema. Tem, porque ela deixa a pessoa imunologicamente vulnerável, né? Até a higienização das mãos, né, Daércio? O pessoal, geralmente, quando está mais frio, evita um pouco de mexer com água, né? Exatamente por conta da temperatura. Então, meus amigos, mais alguma coisa a acrescentar, Lucas? Eu queria dar um último recado aqui. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mas eu queria aproveitar, já faz umas semanas que a gente está acompanhando junto aqui, e a gente sempre vem tratando o mesmo tema, vem falando as mesmas coisas, porque infelizmente é o que acontece, né? Mas eu queria, acho que de uma maneira geral, representando uma parte da população aqui também, tá? Agradecer especialmente aos profissionais da saúde, né? Especialmente aos profissionais da saúde, que a gente vê... e isso inclui todos os profissionais da saúde, que a gente vê muito popular os médicos, e sim, eles são responsáveis por grande parcela disso, mas tem muita gente junto também, enfermeiros, fisioterapeutas, na linha de frente. A gente está aqui fazendo o nosso papel também, cada um com sua importância, mas eles estão na linha de frente, coletando amostras, tratando o paciente
higienizando os profissionais da limpeza também, que muitas vezes são esquecidos, que estão lá limpando, estão tendo que trabalhar. São os verdadeiros guerreiros que a gente está enfrentando nessa guerra contra o vírus. Né? E você sabe, Lucas, tem um outro aspecto para a gente lembrar aqui da importância desses profissionais, do aparato hospitalar, é quando a gente vê o número, isso porque são números pouco testados, não esquece, o número de infectados de Matão, que não é este, vamos falar o português, claro, é muito mais do que isso. E quando você vê a letalidade que nós temos aqui, então nós vamos de novo lembrar da classe médica aqui, dessa gente toda que trabalha aí, do recurso hospitalar que nós temos, essa gente aí. Significa que eles provavelmente resgataram muitas vidas aí que poderiam ter ido e acrescentado aqui mais números ao número de mortos que nós temos em Matão, gente. São eles que estão, de alguma forma, segurando o rojão aí para que esse número caia. E quando nós falamos em letalidade, nós estamos falando de hospital e de médicos, porque é ali que o caso grave vai. Os casos leves, que assintomáticos e tal, estes é um outro tipo de análise, vamos dizer assim, né? E também são subnotificados, é bom lembrar. Caiu nesse universo de quem não ficou no hospital, é pura subnotificação. Quando nós falamos de casos mais graves, aí nós estamos falando de um universo hospitalar. Dentro daquele universo não tem maquiagem não nos números. Ali dá para contar mesmo, né? Então são números reais e a gente tem que entender que a letalidade, isto é, o número daqueles que foram a óbito, é baixo. É lamentável que tenhamos 10 mortos. Antes de mais nada é bom dizer isso. Mas é um número, comparativamente ao número de infectados, baixo. Uma letalidade baixa. Apesar de que se fosse uma morte só já era para se lamentar. São 10, é lamentável. Porém, eu acredito que não fosse esse universo aí, que atende aos casos graves principalmente aí, nós teríamos um número a lamentar muito maior que esse. Viu? Né? Obrigado, Lucas. Boa semana para você aí, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Boa semana para todos. Até sexta, então.